A paz de Cristo, meus amados amigos e irmãos. Que alegria incalculável é ter você aqui, neste lugar de palavra e de poder. Eu sei, eu conheço a sua luta, a sua dor. Eu sei que você tem trabalhado dobrado, que você tem se esforçado com honestidade, que você tem orado e buscado uma saída. Mas parece que o dinheiro não multiplica, parece que a bênção não se instala. Parece que o seu salário escorrega pelas suas mãos como areia fina. A gente se pergunta, meu Deus, por que eu não prospero? Por que eu não saio desse ciclo de aperto e de dívida? Você sente que há um bloqueio invisível, que há uma chave trancando o seu fluxo, e você está certo. O problema, amados, não é a sua capacidade de ganhar. O problema é a sua capacidade de reter o que Deus te dá. Existe um único erro que é fatal para o fluxo financeiro, um erro tão sutil, mas tão destrutivo, que está roubando sua prosperidade. A maioria das pessoas comete esse erro e passa a vida inteira lutando contra a consequência, em vez de corrigir a causa. A Bíblia, que é o nosso mapa e o nosso manual de instruções, revela a chave deste bloqueio, e ela está no livro do profeta Malaquias. A ideia central que vai nortear a nossa mensagem hoje é a seguinte: o seu bloqueio financeiro não é a falta de dinheiro. É a falta de honra que impede Deus de repreender o devorador na sua vida. Hoje vamos identificar esse erro, vamos corrigi-lo com fé e vamos quebrar a chave do bloqueio para que a porta da provisão se abra de vez. Se você crê que a sua vida financeira será destravada hoje, comece a declarar comigo: eu quebro o bloqueio financeiro já. Para que você visualize o erro, quero te dar um exemplo prático que todo mundo já viveu em casa. A analogia do ralo entupido. Imagine que a sua prosperidade é a água que entra na sua pia. Você trabalha, a água, o salário, o recurso, entra com força. Você fica feliz. Mas de repente a água não escoa. Em vez de ir para o lugar certo, ela transborda, volta e causa um estrago. O problema não é a água que entra, o problema é o ralo entupido. Existe algo, um lixo espiritual, ou uma falta de alinhamento, que está impedindo o fluxo de Deus de seguir seu caminho natural e de te dar a bênção completa. E quem é que está no ralo, causando esse entupimento e roubando sua bênção? A Bíblia dá um nome para ele, o devorador. E é aqui que entra a promessa avassaladora de Malaquias 3:10-11. Deus faz um convite, um desafio inegociável. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Meu Deus, perceba que Deus não repreende o devorador por sua oração. Ele o repreende por sua obediência na honra. O bloqueio é a legalidade que o devorador tem para agir. E a chave para tirar essa legalidade não é negociável, é a fidelidade naquilo que é dele. Qual é, afinal, esse erro que bloqueia o nosso fluxo? É a falta de honra que se manifesta na falta de fidelidade. A gente tem que entender que Deus é o dono de tudo. Você não é dono do seu salário, você é um mordomo dele. E Deus estabeleceu um princípio simples, mas radical, para quebrar a mentalidade de escassez e ativar o fluxo, o princípio das primícias. Provérbios 3, 9 e 10 é um decreto de multiplicação. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar com as primícias significa colocar Deus em primeiro lugar. É dar a Ele a primeira parte do seu salário, do seu ganho, do seu recurso, antes de pagar as contas, antes de ir ao supermercado, antes de gastar com o seu desejo. O erro fatal que bloqueia a prosperidade é quando a gente inverte essa ordem.
A gente paga todas as contas, paga a fatura do cartão, compra o supérfluo e, se sobrar, a gente pensa em dar a Deus. E aí, ele passa a ser o resto, e não a primícia. Quando você dá o resto, você está dizendo a Deus que a sua dívida e o seu desejo são mais importantes do que a sua palavra. A honra é a semente. Se você não planta a primeira e melhor semente, você não tem o direito de esperar a colheita abundante. Quem é esse devorador que Deus promete repreender em Malaquias 3? O devorador não é o diabo com chifres. O devorador é a força espiritual que causa o custo inesperado, que come o seu recurso e a sua paz. Pense no exemplo prático de como ele age. Você recebe o seu salário, está tudo certo. Você não honrou a Deus. No dia seguinte, o carro quebra e o conserto come 30% do seu salário. Ou o seu filho fica doente e você tem um gasto inesperado com remédio. Ou você tem um prejuízo no seu negócio por um erro simples. Isso é o devorador em ação. Ele não leva o dinheiro do seu bolso. Ele cria a necessidade urgente que faz você gastar o dinheiro que era para a sua bênção. É o vazamento invisível na sua vida financeira. O devorador tem a legalidade de agir porque a sua falta de honra não permitiu que a palavra de Malaquias fosse ativada. Deus só pode repreendê-lo se você der a ele a legalidade para isso. E a legalidade é a sua fidelidade. Quando você é fiel nas primícias, Deus diz ao devorador: afaste-se, não toque no recurso do meu filho, a aliança dele está ativa. A chave do bloqueio, meus amados, é a boca do devorador. E a única coisa que a fecha é o seu ato de honra. O segundo erro que bloqueia a prosperidade não é a falta de fidelidade no dízimo, mas a falta de fidelidade na mordomia do resto. Você não pode ser promovido por Deus se você é infiel no pouco. Lucas 16:10 é o princípio que rege o reino. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A prosperidade não é apenas receber um caminhão de dinheiro, é a habilidade de gerenciar o que você recebe. O bloqueio acontece quando você é infiel no que Deus te deu. Você gasta impulsivamente, você não economiza, você não tem um orçamento, você vive endividado por supérfluos e você não investe. Deus está olhando para a sua capacidade de gerenciar o pouco. Se ele te dá R$1.000 e você o destrói com gastos impulsivos, por que ele te daria R$10.000? Ele te ama demais para te dar algo que você vai destruir. O bloqueio da prosperidade, amados, é um teste de maturidade. Deus está dizendo: eu não posso te promover se você não prova ser digno de ser um bom mordomo no que eu já te dei. A fidelidade no pouco é a sala de aula para a sua bênção grande. O terceiro erro é o bloqueio da motivação, que Tiago nos revela claramente em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A oração é bloqueada quando a sua única motivação para a prosperidade é o seu egoísmo, o seu deleite pessoal, o seu desejo de provar aos outros que você é bem-sucedido. A gente quer o dinheiro para ostentar, para gastar, para comprar o supérfluo, para mostrar no Instagram. E Deus, que conhece o nosso coração, trava a bênção. Por quê? Porque Deus não pode confiar em você com a prosperidade do reino se a sua única intenção é usá-la para o seu próprio prazer carnal. A prosperidade do reino tem que ter um propósito maior: abençoar a obra, sustentar o necessitado, investir no reino. Quando você muda a sua oração de "me dê dinheiro para eu ter a casa dos sonhos" para "me dê recursos para eu ser um canal de bênçãos e sustentar a tua obra", a chave do bloqueio vira. A oração que recebe é a oração que busca a glória de Deus e não a satisfação do seu ego.
Outro bloqueio terrível é o medo de semear, que é, no fundo, a incredulidade. Você não é fiel porque tem medo de que, se der o dízimo ou a oferta, o restante não será suficiente. Você teme o futuro e se apoia na sua poupança, e não na promessa de Deus. Pense na viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela estava na escassez total. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem. Elias, o homem de Deus, pede que ela faça primeiro um bolo para ele. Humanamente, esse pedido era cruel, mas espiritualmente era o teste final da fé. Quando ela semeou a última semente, o que aconteceu? A farinha e o azeite não acabaram. O bloqueio da escassez foi quebrado pela semeadura em meio à falta. O que você segura por medo é exatamente a semente que Deus está esperando para multiplicar. O ato de honrar a Deus na escassez é o único ato de fé que quebra o ciclo da miséria e ativa a multiplicação. O medo é o devorador que você está alimentando. Eu declaro: o medo não vai comer minha semente. Tem a boa notícia, meus amados, é que Deus, sabendo da nossa dificuldade em crer na área financeira, nos deu um desafio único. Ele diz em Malaquias 3:10, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso significa? Ele está dizendo: eu sei que você tem medo, eu sei que você duvida, mas me teste nesta área. Prove-me, veja se eu não sou fiel. Gisto padrão. É a única área onde Deus nos convida a colocá-lo à prova. O bloqueio só existe porque você ainda não aceitou o desafio dele. Quando você decide hoje, com ousadia e com fé, colocar Deus em primeiro lugar, você está aceitando o desafio. E a promessa dele é clara: eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor está te chamando para sair da mentalidade de escassez e entrar no seu fluxo de abundância. A chave para quebrar o bloqueio não é mágica, é a obediência radical que aceita o desafio do Criador. Eu serei o seu ponto de concordância agora. Diga: eu aceito o desafio de Deus. O que acontece quando você quebra a chave do bloqueio e o devorador é repreendido? A bênção não vem como uma gota, ela vem como um dilúvio. Deus diz que abrirá as janelas do céu. Pense na analogia da represa. A sua vida financeira estava represada, bloqueada pelo erro da falta de honra e da infidelidade. Quando você corrige o erro, a represa se rompe e a água, a bênção, não vem em conta-gotas. Ela vem com uma força que transborda. As janelas do céu abertas significam provisão inesperada, oportunidades que surgem do nada, clientes que aparecem, dívidas que são quitadas misteriosamente. É o favor de Deus que anula a lógica da escassez. A prosperidade do reino não é apenas o suficiente, é a abundância que te permite ser um canal de bênçãos. Quando você é fiel, Deus te promove de consumidor para distribuidor de bênçãos. A sua casa se torna a casa do tesouro de Deus. Amados, a palavra final é de libertação financeira. O erro que bloqueava sua prosperidade é simples: a falta de honra e a infidelidade no pouco. Mas hoje, nós corrigimos esse erro pela fé. Chega de pagar o devorador, chega de viver na mentalidade de escassez. Chega de gastar o seu salário com o inesperado. Você aceitou o desafio de Deus e Ele vai cumprir a sua palavra, abrindo as janelas do céu sobre você. Nós vamos entrar agora em um tempo de oração. E eu quero que você use esta oração como um ato de semeadura. Não peça a Deus que te dê dinheiro, agradeça a Ele, porque Ele já repreendeu o devorador. Eu serei o seu ponto de concordância, e nós vamos declarar a abertura das janelas do céu sobre a sua vida, sobre o seu trabalho e sobre a sua família. Receba a unção de mordomia fiel e a bênção que transborda.
Feche os seus olhos, abra o seu coração e prepare-se para ser a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Senhor nosso Deus, dono do ouro e da prata e fonte de toda a provisão, nós te adoramos. Tu és o Deus da multiplicação e da fartura, e o teu reino é a nossa única riqueza. Eu te agradeço pela palavra que nos corrige e nos mostra o caminho da honra e da obediência. Obrigado, Jesus, porque a tua fidelidade é a nossa garantia contra todo o roubo. Senhor, eu me arrependo de toda a falta de honra, de toda a infidelidade no dízimo e nas ofertas. Perdoa-me por ter colocado as minhas dívidas e os meus desejos à frente da tua palavra. Eu me arrependo de toda a má mordomia, de todo o gasto impulsivo e de toda a incredulidade. Eu libero toda a mentalidade de escassez, de avareza e de medo de semear, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e pela tua palavra, eu declaro que o devorador está repreendido sobre a minha vida. Eu quebro o ciclo do custo inesperado, do prejuízo e do vazamento invisível. Eu declaro que as janelas do céu estão abertas sobre as minhas finanças e sobre o meu trabalho. Eu recebo a bênção que transborda, que é tal que dela me advenha a maior abastança. Eu me comprometo a ser um mordomo fiel no pouco e no muito, com excelência e propósito. Eu recebo a unção de prosperidade que serve para abençoar a tua obra e o teu reino. Eu declaro que a minha mesa é farta e eu serei um canal de bênçãos para o necessitado. Eu aceito o teu desafio de provar a tua fidelidade na minha vida financeira. Eu declaro que toda a maldição financeira, toda a pobreza hereditária e todo o laço de dívida estão quebrados. Eu recebo a sabedoria para gerenciar e a disciplina para poupar e investir no reino. Eu declaro que o meu celeiro se encherá abundantemente e a minha prosperidade será visível. Aí oramos em acordo com cada irmão e irmã que aceita o desafio de ser fiel e honrado a ti. Unimos nossa fé para declarar que o devorador está repreendido sobre toda a comunidade, que as janelas do céu se abram e que a abundância de Deus inunde cada vida. Nós te agradecemos pela bênção que transborda e pela tua palavra que se cumpre. Toda a glória, toda a honra e todo o poder sejam dados ao nome de Jesus. Amém e amém. Você aceitou o desafio de Deus e a chave do bloqueio foi quebrada. Declare a sua fé e escreva nos comentários: o devorador foi repreendido. Deixe seu amém e comprometa-se a honrar a Deus com as primícias. Curta e compartilhe esta mensagem para que a prosperidade do reino alcance mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino. Receba a bênção que transborda. Deus te abençoe.